Eu sei que eu tô errada, seita, mas tá muito calor, deixa eu ficar de branco. Seu sucesso é garantido pela seita. Não se esqueça disso. Eu vou trocar. Tão felizes? Tão satisfeitos? Agora sim. Então agora sim nós podemos continuar. Esse vídeo aqui foi sugestão do Edu com X, o Edux. Ele disse: Carol, que tal fazer um vídeo sobre os 13 códigos da biblioteca de Nag Hammadi? E aí eu pensei e disse: por que não, Edux? O seu pedido aqui dentro desse canal é uma ordem. Principalmente porque eu já queria falar sobre esse assunto e não estava encontrando ali o momento exato. Aí a seita me autorizou e agora estou trazendo um vídeo. Aliás, um não. Nós vamos ter uma série aqui de 3 vídeos sobre os ensinamentos proibidos de Jesus Cristo e a biblioteca de Nag Hammadi no Egito. Então, hoje vai ser o primeiro vídeo, na quarta-feira vai ser o segundo vídeo e na sexta-feira vai ser o terceiro vídeo onde a sua cabecinha vai explodir. Então se prepare. Então hoje nós vamos falar sobre a biblioteca proibida de Nag Hammadi que fica no Egito e contém as práticas e os ensinamentos dos gnósticos, os ensinamentos proibidos de Jesus Cristo e o contato com extraterrestres. Para tal, então, nós vamos precisar entender um pouco dessa história. E essa história começa lá no passado, com os essênios. Os essênios foram um grupo asceta, apocalíptico messiânico do movimento judaico antigo, que foi fundado em meados do 2º século depois de Cristo. Eles foram dizimados no ano 68 com a destruição dos assentamentos em Qumran, e o movimento já foi mencionado por vários autores antigos. Só que os essênios, essa galera aí, eles possuem toda uma aura de mistério ao seu redor. Eles conheciam os segredos místicos e esses segredos tinham a ver com a transformação humana em seres celestiais e ascensão. Foram eles que encontraram a verdadeira revelação sobre os extraterrestres. Após o genocídio dos essênios, em 68 d.C., no século I ao século IV, os ensinamentos de ascensão dos essênios se tornaram clandestinos e reformados pelos gnósticos. A gnose simplesmente significa conhecimento, especialmente dos mistérios divinos, apontando para o desejo místico dos gnósticos de expandir a sua consciência além da percepção ordinária e de ver através do véu, ou seja, naquela época eles já falavam sobre a Matrix. Todos esses conhecimentos, todo esse misticismo dos gnósticos possibilitaria, de acordo com a crença deles, o acesso ao reino divino. E, de acordo com alguns estudiosos, o caminho místico pelo qual os gnósticos alcançavam a iluminação é mapeável e ensinável, ou seja, todo mundo pode fazer o que eles faziam. E o que eles faziam, é sério, é um negócio assim que vai, explodir a mente de vocês. Os gnósticos praticavam os ensinamentos de Hekalot e de Merkabah. Eles diziam que através das escolhas que você faz durante a sua vida, as suas práticas espirituais, as técnicas místicas que você segue, os atos pessoais e a sua consciência interior, você pode iniciar um encontro com um anjo e viajar para o céu. Em preparação para essa ascensão, os gnósticos embarcavam em um processo de autopurificação com o objetivo de se aperfeiçoarem, para obterem as vibrações espirituais superiores de pureza, de santidade, de integridade e de retidão. Então eram práticas como yoga, jejuns, dietas, rituais de limpeza, canto de canções, entoações de hinos, orações, encantos mágicos, repetição do nome divino, visualização ativa, meditação, enfim, todas essas técnicas eram usadas para aumentar a percepção do adepto ao gnosticismo. O efeito dessas práticas incluía um tal de
transe estático que partia de dentro da alma. Uma meditação profunda, visão onírica com alucinações, passagem para outras dimensões e até, em última instância, a dissolução do corpo humano em luz. Ou seja, através desses rituais, eles se transformavam em luz. Já deu para perceber por que o Vaticano proibiu essas práticas, né? Todas essas práticas espirituais dos gnósticos, elas tinham por objetivo preparar o místico ou o médium, como a gente chama hoje, para entrada no reino de Deus, mas não morto, tá, gente? Vivo. Eles utilizavam essa Merkaba, para viajar dentro de um espectro de luz e ascender ao reino dos céus enquanto estavam vivos. E aí, através desse ritual, eles atravessavam os 7 céus, eles penetravam em palácios resplandecentes do 7º céu e eles chegavam ao trono de glória. E uma vez que eles estavam lá, o viajante, né, essa pessoa que passava por esse processo, ela encontrava com Deus em seu trono. E essa visão de Deus incluía uma experiência mística que transformava o corpo da pessoa que estava vivendo a experiência em luz. Os gnósticos acreditavam em uma centelha divina no ser humano, derivada do divino eterno, caída nesse mundo de matéria e de destino, e que precisava ser despertada como uma contraparte divina. Então, simplificando aqui, o gnosticismo é a forma mais antiga do cristianismo, aquela que realmente descendeu de Jesus Cristo. Os cristãos primitivos, ou seja, essa galera aí que descendeu de Jesus, eles eram tidos como hereges pelos cristãos históricos, que seriam hoje em dia a figura do Vaticano. Foi o catolicismo romano que os rotulou de hereges na tentativa de consolidar esse crescente poder. Só que em 1945, esses evangelhos dos gnósticos foram descobertos em Nag Hammadi, no Egito. Esses manuscritos surpreendentes contêm os ensinamentos secretos de Jesus e desses primeiros cristãos. Enquanto as formas ortodoxas do cristianismo baseavam seus dogmas em doutrinas e quase que exclusivamente nos ensinamentos exteriores que Jesus deu durante sua missão breve aqui na Terra, né? O cristianismo gnóstico concentrava-se principalmente nos ensinamentos internos e secretos que Jesus passou após a sua ressurreição. Ou seja, Jesus morreu e voltou para o planeta Terra não em corpo, como a gente imagina e como a gente acredita dentro da tradição cristã e como a gente celebra na Páscoa. Eu falo a gente, mas eu não celebro, né? Eu falo a gente num contexto geral. Mas sim, ele teria voltado para a Terra, essa ressurreição teria acontecido através de um corpo de luz. É como se o espírito luminoso dele tivesse voltado para a Terra e não de fato o corpo de carne, como a gente acredita. Os gnósticos, eles se consideram os verdadeiros intérpretes desses ensinamentos secretos de Jesus. E os textos de Nag Hammadi, eles são cóptas, que significa que são exemplares cristãos egípcios desses textos. Até 1945, grande parte do que a gente sabia sobre os gnósticos vinham daqueles que perseguiam a crença até o presente momento. Quando eu fui para o Egito agora no começo do ano, eu percebi que lá existe ainda muita influência cóptica na igreja, ou seja, desses cristãos cópticos, né? Eles têm igrejas diferentes, crenças diferentes, e é muito interessante de analisar como eles por lá ainda seguem alguns dos ensinamentos dos gnósticos. Se você ainda não assistiu a série aqui no canal Desvendando os Mistérios do Egito Antigo, eu recomendo. Tem uma playlist com mais de 14 vídeos, deixarei aqui em cima nos cards e também aparecendo nas telas finais e aqui embaixo na descrição o link para essa playlist. Então não perca. Como eu já mencionei antes, os gnósticos eles eram considerados hereges pelos bispos da igreja cristã primitiva, porque eles não aceitavam o cânon do Novo Testamento, que é o credo apostólico ou a autoridade da nova igreja.
Só que agora, com essa descoberta, né, dos textos de Nag Hammadi, a gente entende que os gnósticos, eles realmente eram as suas próprias palavras. Dentre vários dos textos dos gnósticos que são amplamente utilizados, o mais conhecido deles é o Evangelho de Tomé, que continha 114 ditos atribuídos a Jesus. Os estudiosos acreditam que esse evangelho foi escrito durante a segunda metade do primeiro século depois de Cristo. E nesse Evangelho de Tomé dizia-se que existem segredos da salvação. O primeiro dito diz que quem encontrasse a interpretação verdadeira desses textos não experimentaria a morte. O Evangelho de Tomé começa com a premissa de que os nossos espíritos individuais uma vez viveram no todo, o universo espiritual desses seres divinos. E em seguida, por meio de uma catástrofe primordial, aconteceu a queda da humanidade. Alguns espíritos humanos ficaram aprisionados em corpos humanos de carne e sangue e se tornaram presos para sempre no mundo material, inconscientes ou cegos em relação à sua verdadeira origem. Mas então Jesus vem e os salva, revelando-lhes a verdade de quem eles são, que são seres de luz divinas e que pertencem a outro mundo. Essa realização os liberta então das vestes, de seus corpos materiais e os coloca no caminho para adquirir a sua vestimenta de luz. A doutrina da ascensão da alma através das esferas celestiais era um dos ensinamentos fundamentais do gnosticismo. Essa ascensão ao céu equivalia a uma ressurreição espiritual, e no cumprimento da missão dos essênios, Jesus abriu o caminho. Nos ensinamentos gnósticos de ascensão, seres estranhos chamados de arcontes bloqueavam o caminho para a chegada desses 7 céus. Alguns afirmam que os arcontes procuravam levar as almas humanas. E caso você ainda não tenha visto, já tem vídeo sobre os arcontes aqui no canal. É um vídeo bem antigo, mas também é oriundo desses textos da biblioteca de Nag Hammadi. Vou deixar aqui, aparecendo aqui em cima, para você assistir depois. Só que os gnósticos, eles tinham uma solução, um meio de lidar com essas criaturas, esses seres extraterrestres, esses arcontes. No Evangelho de Felipe, que foi um trabalho gnóstico do século II, a transformação da gnose não apenas permitia a ascensão da alma, mas também nos torna invisíveis para os arcontes, seres, esses criaturas que alguns acreditam ser, na verdade, extraterrestres. Os mistérios de como exatamente se tornar um ser de luz perfeito formava a espinha dorsal da revelação essênia que foi adotada pela religião gnóstica, especialmente por um ramo dessa religião chamado maniqueísmo. Só que sobre Mani e sobre maniqueísmo nós vamos falar melhor no próximo vídeo, no vídeo de quarta-feira, então não percam. Essa sociedade maniqueísta, ela era uma sociedade fundamentalmente cristã, que se fundiu com o cristianismo primitismo e com o gnosticismo e se espalhou pelo Egito, pelo Iraque e pelo Oriente Médio. Essa pintura chinesa retrata Jesus como sendo um profeta maniqueísta. A figura pode ser identificada como uma representação de Jesus Cristo por causa da pequena cruz de ouro que tem ali naquele pedestal de lótus vermelho na mão esquerda. Essa pintura chinesa, ela retrata a cosmogonia maniqueísta com o reino da luz no topo. Então, de acordo com o maniqueísmo, Jesus, o esplendor, é enviado para despertar Adão e Eva para a fonte da luz espiritual aprisionada dentro de seus corpos. E o objetivo dos maniqueístas, bem como o objetivo dos gnósticos, era despertar essa luz divina que existe dentro de cada ser humano. E eles chamavam esse despertar de vestimenta resplandecente, porque depois que essa luz saía, ela se tornava um invólucro e ela protegia o corpo do humano, permitindo que o humano ascendesse a esses 7 reinos do céu. Essa vestimenta de luz foi o que de fato permitiu que Jesus fosse transportado instantaneamente através de um buraco de minhoca ou portal estelar que conectava o mundo
o mundo que a gente conhece, né, com o mundo espiritual. Hoje em dia, nos filmes de ficção, nós até vemos aquelas naves de altíssima tecnologia sendo transportadas através desses buracos de minhoca, né? E buraco de minhoca foi um termo proposto pela primeira vez pelo físico John Archibald Wheeler em 1957. Todos os dias, graças aos nossos telescópios, nós encontramos novas galáxias, novos planetas e nós nos damos conta do tamanho do universo e, por consequência, do tamanho da nossa insignificância. E nós estamos constantemente procurando desses buracos de minhoca, esses portais imensos no nosso vasto universo. Só que graças às informações da biblioteca de Nag Hammadi, a gente percebe, a gente descobre que esses buracos negros já existem há muito tempo. Esses seres que se teletransportavam usando tubos de luz, que seria o ideal de perfeição dos essênios, eles já existem e eles utilizavam buracos negros para fazer esse teletransporte. Um estudo de Eric Davis do Laboratório de Pesquisas Especulativas sobre Tecnologias de Teletransporte da Força Aérea Americana mostrou que para desmaterializar o corpo humano, nós precisaríamos aquecê-lo a uma temperatura de milhões de vezes a temperatura do núcleo do Sol, para que os quarks perdessem os vínculos entre si, para que as massas fossem perdidas e para que o corpo humano irradiasse luz e dentro da velocidade da luz. Seria algo similar ao teletransporte da série Star Trek. E para tal, então, seriam necessários 330 megatons de energia. Fora a capacidade computacional dessa reação toda, que é uma capacidade inimaginável. Seria algo como se a gente melhorasse a nossa capacidade computacional 10 vezes a cada década durante os próximos 200 ou 300 anos. Ou seja, a gente teria que melhorar a nossa capacidade computacional em 30 mil vezes para processar isso em laboratório, processar essa transmutação do ser humano em corpos de luz. Isso, gente, já dá uma ideia pra gente do quão avançados esses seres eram. Esses seres que se transmutavam em corpos de luz, como por exemplo fez Jesus Cristo. Os gnósticos acreditavam que esse ser que era capaz de usar essa vestimenta de luz, ou seja, de se transmutar em luz, ele era um ser muito mais avançado do que o humano. Era uma outra raça, ou seja, eles estavam falando sim que esses seres eram seres extraterrestres. Só que para explicar como que esses corpos de luz funcionam na prática, eu precisaria explicar para vocês o conceito budista de corpos de arco-íris. Não sei se você já ouviu falar, é um termo bem difundido aí nas comunidades New Age. Eu também mencionei, assim, muito por cima, a ideia do maniqueísmo, que foi uma filosofia religiosa fundada pelo profeta persa Mani. Por isso tem esse nome, Maniqueísmo. Esse ser aqui, esse Mani, ele é muito importante para essa nossa conversa. Ele é muito importante para que a gente entenda o que é esse fenômeno dos corpos de arco-íris. O que é esse fenômeno que o corpo humano se transforma em luz e depois volta a ser corpo humano de novo. Todas as vezes que Mani era representado em alguma imagem, ele era representado dessa forma aí que vocês estão vendo, com cores, né, no entorno do seu corpo. Todos acreditavam que ele tinha manifestado o fenômeno conhecido como corpo de arco-íris. Ele utilizava os poderes conhecidos dos essênios para manifestar os seus poderes sobrenaturais. Quando Mani tinha apenas 24 anos de idade, ele viajou para a Índia, seguindo todos os passos do apóstolo São Tomé, que é aquele lá mencionado no livro de João, sabe? Você deve conhecer o Tomé porque ele é famoso. Ele foi o cara que duvidou da ressurreição de Jesus. Ele falou a famosa frase, eu só acredito vendo. E aí hoje em dia a gente tem uma continuação dessa frase, eu vendo não acredito. Enfim, foi o Tomé que falou. Depois que o Mani esteve lá na Índia, ele decidiu ficar no Irã, onde ele começou a atrair uma comunidade muito grande de adeptos às suas crenças. Ele tinha aprendido com os gnósticos que Jesus não era um profeta,
mas sim a encarnação de um ser que deveria ser o portador da luz. Alguns dos gnósticos viam Jesus como sendo a reencarnação do profeta Zaratustra, ou Zoroastro, né, como ele é conhecido em alguns lugares. Que foi um cara, tá? Esse Zaratustra, ele foi um cara extremamente iluminado, que falava de autorrealização há 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, a gente está falando sobre isso hoje, e hoje a gente ainda não tem autorrealização. Mas o cara lá no passado já falava, já conhecia, já difundia, enfim. Ele era top. O profeta Zoroastro, ele teve uma revelação quando ele tinha apenas 30 anos de idade. Ele estava sentado lá na beira de um rio e de repente uma criatura acesa, parecendo Goku, apareceu perto dele e se revelou como sendo Vorumana. E essa criatura ensinou para ele tudo sobre Ahura Mazda e sobre outras 5 dessas criaturas acesas que se chamavam Kumaras. Ahura Mazda é esse ser aí que você tá vendo e você já deve ter visto em algum lugar, porque ele é bem famoso, tá? Ele é um cara que viaja e voa em uma espécie de nave com asas. O Mani dizem que ele também era a reencarnação de Lao Tzu, que é um mestre do taoísmo que ascendeu ao reino da luz. Vocês perceberam quantas pessoas eu já mencionei aqui que são portadoras da luz, que são pessoas que ascenderam ao reino da luz? A gente tem o próprio Mani, a gente tem Jesus Cristo, a gente tem o Lao Tzu, a gente tem o Vorumana, né, que é esse ser de luz, a gente tem o Ahura Mazda, tem Zoroastro, enfim, são muitos desses seres, né, que tem esse corpo de luz que também é chamado de corpo de arco-íris, que é utilizado até hoje em dia pelos monges budistas. De acordo com os monges budistas, com todos esses ensinamentos desses profetas do passado, todos podem atingir esse grau de iluminação e atingir esse estado de corpo de arco-íris. De acordo com esses ensinamentos, então, e de acordo com as revelações contidas na biblioteca de Nag Hammadi no Egito, Jesus Cristo não era um homem comum, mas sim, ele era um ser cósmico. Uma espécie de um ser celestial que reencarnou várias vezes em diversas pessoas estratégicas, difundindo a ideia dessa transmutação do corpo físico para o corpo de luz. Só que no século IV as coisas começaram a mudar um pouquinho, porque a religião católica romana começou a acobertar esses fatos. Só que mesmo assim, né, mesmo com a tentativa da ocultação desses fatos, as informações provenientes dos gnósticos são cada vez mais impressionantes e deixa todo mundo chocado. De acordo com os ensinamentos do próprio Mani, depois que ele conseguiu a sua ascensão, ele conheceu o seu outro eu, um eu de luz que vive do lado de lá, um eu de luz de outra dimensão que todos nós temos. É um eu que comanda o seu eu da Terra, uma espécie de um avatar que, vamos falar aqui dentro do termo ficção científica, ele entra dentro de uma máquina para comandar o seu eu aqui da Terra. Esse ser, esse seu outro eu que todo mundo tem, ele é um ser de extrema sabedoria e de muita luz divina que fica lá do outro lado, mandando informações para o teu eu que está aqui na Terra. Segundo o profeta Mani, depois que nós morremos aqui na Terra, nós nos fundimos com esse outro eu que vive do lado de lá, nos fundimos com esse eu de luz. Eu posso estar muito errada aqui, tá? Mas eu acho que Mani, do maniqueísmo, lá do passado, estava falando da Matrix. Por quê? Porque Mani descreve um lugar onde esse nosso eu superior vive, comandando o nosso eu da Terra. Como se fosse um jogo de simulação. Quando você cria lá o seu personagem no The Sims, por exemplo, eu sou Carol, eu acho, não tenho certeza de mais nada. Agora, depois dessa revelação aqui, aí eu vou lá e crio um personagem no jogo do The Sims que também se chama Carol, que é uma representação dentro do jogo da minha pessoa, certo? Só que quem tá comandando as atitudes da Carol no The Sims sou eu, Carol, aqui. E foi graças a isso, graças a esse encontro que Mani teve com o seu eu superior do lado de lá, que ele se transformou em um guardião da ascensão.
porque ele conheceu o seu eu superior de outra dimensão. Depois disso, ele disse: a grandiosidade do homem não é visível, mas está escondida em milhões de segredos. Ou seja, o eu superior do Mani contou para ele que nós somos faíscas perdidas do divino vagando em um mundo alienígena. Tá bom para vocês ou vocês querem mais? Porque tem muito mais, tá? Lembra que a série tem 3 episódios, o de segunda, o de hoje e terá um na sexta-feira, se tudo correr bem. Ele continua dizendo que, enquanto nós não acordarmos, nós não poderemos conhecer o nosso eu de verdade, não poderemos conhecer a nossa verdadeira grandeza. Vocês já perceberam até aqui, né, até esse ponto do vídeo, por que esses textos são proibidos, né? Vocês já perceberam que o maior demônio do Vaticano é que essas informações fiquem cada vez mais públicas. Por quê? Porque, afinal de contas, se eu falo para cada ser humano que ele tem um pouco de divindade dentro de si, que ele é parte de tudo isso, como é que eu vou manipular um ser humano? Como é que eu vou manipular um ser desse? E pior, como é que eu vou continuar existindo como autoridade, usando o nome verdadeiro da verdadeira autoridade para cometer erros mais desumanos e mais absurdos que a gente pode imaginar? Bom, os segredos da biblioteca de Nag Hammadi vão muito além de serem apenas textos cópticos perdidos e proibidos. Por quê? Porque os gnósticos, eles acreditavam que nós humanos estávamos cegos, perdidos, vendidos pelo sistema da Terra, vendidos pelos prazeres imediatos da Terra. E tudo isso estava sacrificando quem a gente era de verdade, ou seja, sacrificando o nosso verdadeiro eu. Na biblioteca de Nag Hammadi, a biblioteca dos textos proibidos, foram encontrados os textos secretos de João. E esses textos contêm esses ensinamentos proibidos de Jesus. Mas afinal de contas, quais são esses ensinamentos proibidos de Jesus? E principalmente, eles são verdadeiros? Eles existem de verdade? Quais são, afinal, os 13 códigos que Jesus deixou? Os 13 códigos são os 13 livros catalogados na biblioteca de Nag Hammadi. Eu vou deixar para vocês a lista dos 13 códigos aqui embaixo, porque se vocês tiverem interesse, eu recomendo que vocês pesquisem, porque nesses 2 vídeos que eu tô fazendo aqui no canal sobre esse assunto, eu expliquei o código 2, que são os apócrifos de João, Tomé e Filipe, as origens da alma, e falei um pouco sobre o código 8, quando eu mencionei a figura do Zoroastro, tá? Só que esses códigos, eles são tão densos e eles são tão, assim, grandes, que não daria para eu trazer isso nem numa série aqui de 3 vídeos. Eu teria que ficar falando um ano inteiro sobre isso. Eu teria que desvendar cada um dos códigos por mês. Então os 13 códigos são imensos. Eu vou deixar para vocês o nome aqui embaixo. Daí, se você tiver interesse, você pesquisa cada um dos códigos de maneira individual, porque realmente é muita coisa. Aqui, para esse vídeo, eu tô explicando só o que eu acho mais interessante pro contexto do canal, que a gente fala muito sobre vida alienígena, a gente fala muito sobre fenômenos anômalos, sobre dimensões paralelas, sobre a Matrix, e tudo isso se encaixa, né, pelo menos esses códigos que eu escolhi, o 2 e também o 8, eles se encaixam muito bem dentro dessas teorias de que nós vivemos dentro de uma Matrix simulada. Os códigos estão em inglês porque eles foram traduzidos da língua original para o inglês. Mas em todo caso, gente, esse assunto aqui ainda não acabou e tá muito longe de acabar. Porque é agora, nesse momento aqui do vídeo, que um assunto do passado, ou seja, dos essênios, da gnose, se junta com um assunto do presente, que é física quântica e entrelaçamento quântico. É agora que nós vamos entrar num mundo invisível, desconhecido e muito tirado de contexto por nós humanos. Nós vamos entrar no mundo quântico. Você conhece a história mais antiga que existe e a história mais bela que existe, a história da criação do universo, onde uma imensa quantidade de energia condensada em um único ponto se expandiu mais rápido do que a velocidade da luz, dando origem a tudo o que existe hoje, as galáxias, a planetas, a matéria, enfim. Religiosamente falando, essa centelha de luz também estava lá, de boa, esperando para despertar. Uma centelha de luz que veio da fonte. Essa fonte que alguns chamam de Deus, outros chamam de fonte criadora, outros chamam de universo, enfim. Essa fonte, essa centelha de luz, ela se viu envolvida com o planeta Terra e o resto é história. E é graças a essa história toda que nós estamos aqui hoje, certo? Todas as culturas do mundo contam a história de um reino de luz,
um lugar de onde todos nós viemos e para onde todos nós vamos retornar. E existem muitos nomes, tá, para essa dimensão de luz. Na tradição dos gnósticos, que nós vimos no canal nos 2 últimos vídeos, Jesus Cristo foi um desses avatares que teria descido para essa dimensão aqui para despertar a Terra. E no planeta Terra, na atualidade, a ciência encontra esse reino de luz todos os dias em pesquisas sobre o entrelaçamento quântico e sobre os buracos de minhoca. O entrelaçamento quântico, a teoria física, nos diz que a ascensão para o reino da luz é algo muito mais fácil do que a gente imagina ser. O entrelaçamento quântico acontece quando uma quantidade de partículas, como fótons, por exemplo, se formam no exato mesmo instante. Elas compartilham a mesma essência e a informação trafega de uma para outra instantaneamente através dessas partículas. Por quê? Porque essas partículas são uma só, porque elas se formaram no exato mesmo instante. Elas estão conectadas umas às outras. Isso significa que mesmo que essas partículas sejam separadas por uma longa distância, uma ação performada em uma irá afetar instantaneamente e automaticamente a outra. Quer ver um exemplo? Olha eu aqui, ó. Tô fazendo cosquinha num quark aqui, ó, que tá aqui no meu quarto, certo? Nesse exato mesmo instante e instantaneamente, um quark que tá lá na PQP do outro lado da galáxia está sentindo essa cosquinha que eu estou fazendo. Porque essas duas partículas, o quark do meu quarto e o quark lá do outro lado da galáxia, eles se formaram no exato mesmo instante. Eles são a mesma coisa. Ou seja, eles dividem propriedades e tudo que acontece com um também acontece com o outro. Para piorar a situação, essa partícula, vou escolher esse quark aqui do meu quarto, tá? Essa partícula aqui do meu quarto, ela não tem, presta atenção no que eu vou falar agora, ela não tem uma propriedade definida até que eu defina qual é a propriedade dela. Como assim? Eu não entendi. De acordo com a interpretação de Copenhague da mecânica quântica, a função de onda evolui de acordo com a equação de Schrödinger, em uma superposição linear de diferentes estados, ou seja, o observador, ao mensurar ou ao determinar essas partículas, ele colapsa a função dessas partículas. Nossa, Carol, não entendi nada. Você pode traduzir para mim em português, por favor? Tá bom, vou tentar aqui. Vamos supor que você está observando, através de um computador ou de uma máquina, um determinado estado de partículas subatômicas. Temos lá as partículas. Só que elas não têm, assim, uma definição. Você não sabe ainda o que você vai observar. Porque, na física, só é realmente quando a gente observa, não é? Então eu vou ter que observar para eu determinar. Eu não posso olhar, decidir o que elas são, para depois determinar o que elas são a partir do que eu enxerguei ali no computador, na máquina. Não, não é assim que funciona. Eu determino a função, aí eu observo, eu confirmo que era aquilo mesmo que eu tinha pensado, aí elas passam a ser aquilo que eu tinha pensado. Só que a partir do momento que eu defini isso, eu colapsei a função da onda. Por quê? Porque ela tinha a função dela ali e eu fui interferir. Traduzindo em português mais uma vez. Quer dizer que o mundo quântico se comporta da maneira com a qual você acredita que ele se comporta. A realidade se comporta da maneira com a qual você acredita que ela se comporta. Em outras palavras, a realidade é aquilo que a gente acredita que ela é. O colapso da função de onda não é relevante para esse vídeo aqui. E aí eu faço outro vídeo explicando, talvez, utilizando o experimento, que é mais fácil de entender. Que é aquele experimento lá do gato dentro da caixa, se ele tá morto ou se ele tá vivo. Enfim, não é importante aqui o colapso da função de onda. O que é importante pra gente é o entrelaçamento quântico, que é aquilo que eu expliquei, de um quark que tá aqui no meu quarto, tá conectado com um quark que tá do outro lado da galáxia, e que se eu fizer uma cosquinha nele,
o outro também vai sentir. Ai, Carol, se o colapso da função de onda não é importante para essa conversa, por que você falou sobre ele? Por que você não falou isso antes, que eu tô aqui quebrando minha cabeça? É porque eu sou essa pau no cu aqui que você conhece bem, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a informação, lembre-se, quando a gente tá falando de partículas, a gente tá falando de mundo quântico, a gente tá falando de informação, tá? Energia. A informação, ela pode ser transferida, ela pode ser transmitida, baixada ou interceptada. Ela pode ser conectada a uma outra partícula muito distante instantaneamente. Para deixar o papo mais louco ainda, que você vai falar assim, nossa, Carol, não tá louco o suficiente, eu vou falar, não tá louco, pode piorar. Essas duas partículas, ou seja, o quark aqui do meu quarto e o quark do outro lado da galáxia, eu tô apontando para lá que eu nem sei para onde é, essas duas partículas, elas podem estar conectadas por um buraco de minhoca quântico. Chega, por favor! Não entendeu nada? Ah, fique tranquilo, porque quase que ninguém entende, assim, 100% como o entrelaçamento quântico funciona. Então, se você não entendeu, eu também não, e nós também não. E assim seguimos. Einstein dizia que esse fenômeno é tão assustador, mas tão assustador, que ele não pode ser real. Se nós conseguirmos algum dia resolver esse imenso quebra-cabeça, nós iremos ter computadores quânticos tão poderosos que eles não poderão ser controlados. Mas por que a gente ia querer criar uma coisa assim, sendo que a gente já tem a inteligência artificial e ela já está totalmente fora do nosso controle? A verdade é que para entender o entrelaçamento quântico, nós teríamos que fazer uma espécie de metamorfose da nossa consciência com o entrelaçamento quântico. Nossa, Carol, por que você está trazendo o entrelaçamento quântico para uma conversa que até então eu pensava que era religiosa? Você pensava que era religiosa só porque o nome Jesus está na série? Se você pensou que a conversa era religiosa, você pensou errado. Seguindo aqui o assunto louco, então, nós já percebemos que pelo entrelaçamento quântico não importa a distância que a gente queira enviar a informação, porque distâncias são irrelevantes. Os essênios, os gnósticos e todo o povo que nós falamos nos outros vídeos aqui dessa série, eles sabiam de tudo isso mesmo sem ter estudado física quântica ou observado partículas. Eles sabiam que os nossos corpos eram informação e eles chamavam essa informação de luz, lembra? E o que é luz? Luz são essencialmente partículas, fótons. E o que são fótons? Fótons são informações. Será que é por isso então que pessoas que passam por experiência de quase morte enxergam um túnel de luz? Seria esse túnel de luz o buraco de minhoca que leva esses seres à ascensão? Bom, dentro dessa ideia então que a gente está falando aqui dentro desse vídeo, não existe separação. Ou seja, nós nascemos aqui no planeta Terra com essa ideia maluca de self, de auto, de ego, de eu. Uma ideia que nos separa do resto do planeta e nos faz entender nossa existência como sendo seres apartados, desconectados do resto do mundo. Mas ao perceber o entrelaçamento quântico, você rapidamente nota que não existe separação. Você percebe que tudo está conectado eternamente e que a ilusão da separação é causada pela força da Matrix que existe no nosso planeta. Então é por isso que fazer mal para alguém é automaticamente fazer mal para si mesmo. Você já deve ter visto o símbolo do enlace borromeano, que são 3 anéis entrelaçados mutuamente com o nome da família renascentista italiana que utilizava esse enlace no seu brasão de armas. Ele tem um significado muito profundo sobre o entrelaçamento das coisas, sobre o efeito borboleta e sobre como tudo está entrelaçado e como tudo está conectado. Um ensinamento que foi trazido para o planeta Terra por seres que vieram de fora, com princípios que cabem dentro do entrelaçamento quântico e que nós estamos redescobrindo hoje. Graças aos estudos dos textos gnósticos, nós entendemos que os anjos ou os extraterrestres são provenientes de outras dimensões. Só que para explicar para vocês o enlace borromeano, eu precisaria de um outro vídeo imenso. Mas eu acho que você já entendeu a ideia que eu tô querendo passar aqui dentro desse vídeo, né? Eu tô querendo te dizer, caso você não tenha percebido, que os ensinamentos encontrados na biblioteca de Nag Hammadi em 1945 no Egito, eles não são ensinamentos religiosos, eles são ensinamentos sobre a verdade,
sobre a verdadeira Matrix que nós estamos vivendo. Para explicar todos os contextos que eu utilizei dentro desse vídeo aqui, como enlace borromeano, o próprio entrelaçamento quântico ou o colapso da função de onda, eu precisaria de muitos outros vídeos e eu utilizaria inclusive os 13 códigos da biblioteca de Nag Hammadi, porque ali dentro, gente, tem conhecimento de física quântica. A gente não está falando de textos religiosos, mas como vem, né, como é proveniente dos seguidores de Jesus e da própria palavra de Jesus Cristo, a gente interpreta como sendo um ensinamento religioso. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu falo também sobre o gnosticismo e eu falo o motivo pelo qual Jesus Cristo não era do planeta Terra. Eu vou deixar para vocês o vídeo aparecendo aqui no card para quem ainda não assistiu. E eu vou ficando por aqui com essa série. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada, Edux com X, pelo comentário e pela sugestão desse tema. Mas você já percebeu, né, Edu, que esse tema aqui ele é imenso e ele requer muitos conhecimentos anexos para formar um pensamento crítico. Então eu quero saber se vocês querem que eu continue falando sobre os códigos da biblioteca de Nag Hammadi. Comenta aqui embaixo. Se você não assistiu a série inteira, eu super recomendo que você volte e assista a série inteira para você entender como que nós chegamos aqui, como que nós linkamos ensinamentos religiosos à física quântica e como que nós chegamos a esse clímax da situação de entender que não existe separação, que nós somos todos a única coisa, que nós viemos da luz e para a luz vamos voltar, dentro da ciência e fora da ciência também. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês então aonde? Na segunda-feira da semana que vem, no nosso próximo vídeo. Bye!